91. Aquilo me intrigou muito quando eu descobri. Eu descobri isso lá em 2007, 2008, já depois de faculdade, de tudo. Eu falei, caramba, como eu desconheço o lugar que eu digo sempre que é o espaço da minha ancestralidade. Assim. É um universo tão grande que a gente unifica, como se, né, cria a nossa África mítica, que não está errado, inclusive, porque tem uma explicação muito lógica para essa África mítica, né, que nossos avós, nossas mães, eu criei, uma fuga lúdica importantíssima, né, mas eu fiquei intrigado quando eu descobri que tinha um país lá na África que falava alemão, e eu tinha estudado alemão, tinha acabado de aprender o alemão, estava encantado com a língua alemã, era a época que eu estava meio apaixonado lá muito por Brecht, depois essa paixão foi, né, diminuindo um pouco, que a gente vai abrindo, conhecendo outras linguagens, mas estava muito apaixonado pelo Brecht, eu tinha acabado de aprender o alemão, falei, caramba, Namíbia fala alemão, não acredito nisso. Eu fiquei muito assustado, e depois teve o evento do Lula também, né? Acho o Lula uma figura. O presidente pousou na Namíbia, aí falaram aqui é a África, Namíbia. Ele, pô, nem parece África. Olha só, que deslize absurdo. Figura. Mas assim, aquele deslize dele resvala muito também na falta de conhecimento que muitas pessoas têm em relação à África. Então é uma provocação nesse lugar de entender que existem recantos do espaço territorial africano que a gente desconhece, e quando traz a ideia da língua, esse cruzamento cultural de entender assim, existe uma língua oficial da Namíbia até 91, né, o alemão, aí você entende, não tem como, porque a gente não faz essa ligação colonial entre os países. Então, na verdade, Nina, esse nome é uma provocação. Eu poderia muito bem botar Angola, né, ou um país que tem uma relação lusófona, né, mais próxima, Moçambique, não, Namíbia, porque é um país realmente que vai estar ali embaixo de Angola, mas quase ninguém dá uma olhada nele. É muito deserto, né? Ele a densidade populacional dele é muito pouca, assim, tem muita foca ali naquela região, inclusive, mas assim, são espaços vazios, assim, a Namíbia. Então, e é o único lugar onde realmente o deserto encontra o oceano. Tem essa coisa da unicidade, de lugares que a gente não vê no vasculha, definiu muito esse nome, esse lugar provocativo. E o não é justamente a contranarrativa da história, né? Quando a gente reafirma o lugar da onde a gente está negando outros. Quando eu falo eu sou daqui, eu estou negando que eu não sou de lá, né? E isso, em termos de linguagem, sobretudo para a comunidade negra, é muito forte quando a gente está relacionando as nossas ancestralidades. Como é que é isso? Porque muita gente entende assim, a minha ancestralidade africana, muita gente entende que eu estou dizendo que eu não sou daqui. Muita gente entende que eu estou abrindo mão da ocidentalidade. Não. Muita gente entende que eu vou deixar de usar jeans. Eu vou continuar usando jeans e eu estou me resgatando ancestralmente. Sei lá, eu vou colocar num cabelo enrolado, eu vou participar ou plasmar essa encruzilhada cultural de alguma forma. Então, você afirmar uma coisa, você nega a outra. E tem uma brincadeira, assim, na verdade, só para finalizar a resposta, quando o embaixador saiu, ele me abraçou, assim, que nem Paulo, né? Assim, e falou, olha, na verdade eu entendi. É um grande Namíbia, sim, né? Que você está fazendo. Você está articulando a identidade do brasileiro, você está reforçando o que é isso, né? Que brasileiro é esse? Porque muitas vezes ele falou para mim, alguns brasileiros chegam para mim e me chamam de irmão, e eu estranho aquilo, porque não é irmão. Tem uma ancestralidade africana, mas vocês também estão cruzados ali com a ocidentalidade. Vocês falam português, vocês têm as suas culturas, então não abra mão do que você tem. Ele falou para mim, e eu entendo que você está querendo reafirmar essa encruzilhada. E foi lindo. Então, eu acho que isso explica esse recorte do Namíbia e do não. Deixa eu entrar aqui, Aldo, três coisas. Primeiro, eu comecei a gravar no meio da sua fala. Eu sou meio atrapalhado, hoje estou um pouco atrapalhado, esse martelo aqui do meu lado está me enlouquecendo um pouco mais do que o normal, tem um bom. Eu estou desligando o microfone aqui, vocês não estão ouvindo mais por causa disso, mas ele está entrando, que eu vejo aqui piscando o LED, coisa aqui, que o sinal. Segunda coisa, você perdeu a chance de matar um patrocínio, você tinha que dizer, pronto,
a Namíbia me patrocina e eu escrevo Namíbia assim. Fica a sugestão aí para você. E um comentário sobre essa coisa da África mítica, né? A África imaginária, né? Que Ítalo Calvino escreveu Cidades Imaginárias, que é um diálogo de Gengis Khan com Marco Polo, e aonde Gengis Khan diz que todas as cidades são imaginárias. Não existe nenhum lugar, existe. Todos os lugares só existem na imaginação. Então, todos os lugares são míticos, segundo a visão de Gengis Khan, passada por Ítalo Calvino, que é um criador importante da literatura contemporânea. Sim, quem vai agora? Manu. Audrey, boa tarde, maravilha, é um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui com você. Eu fiz parte, né, de um espetáculo assim maravilhoso, Pele, texto incrível seu, incrível. Cortou, não foi? Cortou. Aqui para mim parou completamente, Manu. Não parou. Manu, você está ouvindo a gente? Não tem como responder, só pelo chat. Já estou. Esse é clássico, né? É a primeira vez que acontece, viu, conosco aqui no Meet. É mesmo? Comigo acontece muito. Falando. Vindo? Voltei. Voltou. Voltei. Parou, né? Então, é isso. Parou. Eu estava dizendo o prazer imenso que foi para mim fazer um espetáculo Pele Negras, Máscaras Brancas, um texto incrível seu, uma peça assim maravilhosa, indo nessa questão dos números, né? De contabilizar a peça mais vista em Salvador em 2019. Foram mais de 40 apresentações, 2 estados, 3 cidades, então, e foi um trabalho muito marcante para a gente, e o seu carinho enquanto dramaturgo, que você acompanhava a gente. Eu lembro de você no primeiro ensaio aberto, você assistia a peça várias vezes, então isso para a gente também era muito importante, né? Você ter essa presença sua enquanto dramaturgo lá. Eu tenho 2 perguntas. Uma é em relação à necronarrativa, aonde é que a necronarrativa toca a Namíbia não, e que dentro das coisas que a gente vem estudando aqui com o Paulo, uma vez que não há entradas e saídas, né, a cena se passa sempre lá no apartamento, como é que você planejou a divisão das peças? Porque os espaços ficcionais parecem, a gente, enquanto espectador, eu assisti lá no Castro Alves, a gente sai dali daquele apartamento, a gente consegue sair, e eu acredito que a dramaturgia, com a utilização dos espaços ficcionais, dá essa sustentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essas duas perguntas. Eu não vou lembrar quem é que falou isso, mas talvez Paulo me ajude. Não sei se... Eu acho que, na verdade, é mais no cinema. Foi o Bergman, se não me engano. Que todas as histórias falam de vida e morte, né? Que é a grande mediação das coisas, dos quiprocós, das reviravoltas, é sempre tá querendo viver, né? Ou não tá querendo morrer. As histórias têm um pouco esse lugar. Assim, eu estou escrevendo agora com um bando de amigos meus, isso está bem claro, assim, todos os personagens, até quando não é viver exatamente, ele quer ganhar, ou ele quer ganhar o dinheiro, quer ganhar o amor, quer ganhar... Isso é vida, né? Então, e o contrário da vida é morte. Eu penso que a necronarrativa, todas as peças que eu arrisquei escrever, assim, eu acho que tem essa... Eu penso que tem a morte como um norte muito grande, assim. Não sei se é não tenho medo da morte mesmo, Audrey, mas eu tenho um pouco receio dela como espaço final, né? Ela é mediadora da vida também de Audrey. Eu participei de um seriado agora no Globoplay que eu fazia um cientista que criava um remédio que fazia com que as pessoas esquecessem da morte. E é um desastre, assim. Na verdade, eu crio esse remédio, eu, cientista, personagem, para aliviar um pouco o momento terminal de pacientes de câncer. Só que isso é descoberto pelo mundo.
né? Que existe um comprimido onde você toma e você esquece da morte. E aí a grande questão do seriado é o que é que você faria se você não tivesse a morte como mediadora? Ou seja, muitas pessoas no seriado, naquela história ali ficcional do Léo Garcia, que é um roteirista do Rio Grande do Sul, as pessoas deixavam de viver. Porque se não tem a morte, não tem vida, né? Então elas perdiam um pouco a mediação, a moeda de mediação. Eu penso que a necronarratividade, nas peças que eu tenho escrito, elas vêm com uma mediação que, na verdade, ela nem denuncia, ela revela fatos sociais, né? Essa organização da necronarrativa numa estrutura politizada no sentido de polis, de povo, de organizada. É quase que uma organização da morte. Se a gente pensar, a gente organiza quem vai morrer e quem vai viver. Eu vi uma entrevista incrível de absurda, que não sei se vocês lembram da gripe H1N1. Claro, todo mundo lembra da H1N1. Na época, tinha a outra gripe estava com uma vacina já sendo disponibilizada, a gripe comum, né? Estava na moda, junto com a gripe H1N1. E ela falou, olha, a gente não tem ainda a cura para H1N1, mas temos para a gripe comum. E a gripe comum, a gente tem vacina para todos. Foi a frase que ela deu. Aí a repórter perguntou, ótimo, a gente pode vacinar onde? Olha, nos postos aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um quantitativo de 80% de vacina para a cidade. Aí eu juntei todos e 80%, sobra 20%. Ela, na posição institucional, falou de uma outra forma que 20% vai se ferrar, 20% vai morrer. A tal da biopolítica do Foucault, 20% não tem direito. E, ao mesmo tempo, na literatura dela, 80% significa todos. E essa é a grande onda da necropolítica, né? Considerar uma parte como um todo. Aliás, essa é a grande onda de várias questões sociais, né, do planeta, o racismo, a religião, você considerar a sua bolha como o espaço universal, né? Ali é onde manda. Então, para ela, 80% da população do Rio de Janeiro é o todo para ela. O 20% ela não considera. Então, assim, a necronarrativa nas obras que eu faço tenta trabalhar em cima desses 20%, entendeu, Manu? Assim, é como você conta a história desses 20%. E quando eu falo de necronarrativa, não é somente da mortificação física do ser humano. Se você pensa o do Chocolat, ele foi morto na história. Quando a gente só fica sabendo das bilheterias que ele fez ali no início do século, hoje. Então, houve uma mortificação, houve uma necronarrativa da história da Companhia Negra de Revistas. Então, se você trabalhar em cima da Companhia Negra de Revistas, eu consideraria uma necronarrativa. Tem uma necronarratividade ali. Você está trabalhando em cima de um tecido que foi mortificado administrativamente pela sociedade. Então, a necronarrativa dos textos que eu escrevo, ela tem esse lugar de responder 20% ou 10% que seja de lugares que estão ali quase sempre invisíveis, aqui de cidades invisíveis de Calvino, de vozes que estão bastante abafadas, que não se expressam, e que, às vezes, a própria subjetividade da pessoa não consegue ouvir a si própria, que é um pouco o que você fez lá em Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Que é uma narrativa que fala de uma mortificação de uma negritude. Ali é uma necronarrativa. Né? Uma família que esqueceu da própria negritude, ela matou o sentido de ser negro e aderiu ou abraçou a branquitude como um objeto de valor, de sucesso. Né? Em muitos lugares a gente percebe isso. A outra pergunta que você fez, será que eu lembro? Em relação a como você utilizou os espaços ficcionais, né? Apesar de ser uma peça que o espaço cênico é um lugar só, ali o apartamento, mas a gente consegue sair, a gente quando espectador, a gente consegue ter uma amplitude, visualizar. E eu acredito que tenha sido o jeito como você se utilizou na dramaturgia dos espaços ficcionais, né? Como eles vinham, como eles foram encaixados.
E a questão como não tinha entrada e saída, como é que você tratou com a estrutura a divisão do espetáculo, dramaturgicamente? Como é que funcionou isso, essa divisão? Porque quando tem entrada e saída, a gente consegue, né, de forma mais fácil, mas nesse caso, como não teve, como foi que você lidou isso com essa estrutura da dramaturgia? Isso não tem entrada e saída, é um complicador para os atores, né? Eu lembro muito de Namíbia, que eu pensava assim, olha, começou a peça, ferrou. Eu não posso mais ir no banheiro fazer água. Muito esse meu pânico. Você sabe, já bebeu sua água, já fez no banheiro? Já. Porque, eu entendo que a mobilidade, ela, às vezes, prejudica a comunicação. Assim, os espaços em trânsito, né? Os corredores, né? Por exemplo, estou agora na empresa. Os corredores, você não consegue conversar nos corredores, né? Eles são feitos para você não parar e não conversar. Repare, assim, os espaços em trânsito, eles são feitos para mobilidade. Então, a discussão, a conversa no corredor é uma conversa truncada. Eu já quis fazer uma peça, inclusive, que se passa no corredor, porque a coisa da mobilidade, ela interfere muito na comunicação. Então, pensando nessa ideia de que os espaços em trânsito não favorecem o discurso, não favorecem o debate, daí eu posso chegar lá no drama-debate, que é um conceito que eu defendo lá na minha tese, esses espaços não favorecem essas discussões, eu comecei a entender que, numa dramaturgia, principalmente uma dramaturgia para palco, né, eu precisaria estancar essas personagens, de alguma forma, suspender a mobilidade delas, de alguma forma, para estimular os enunciados, os pensamentos. Então, meio que trancar as portas para que a liberdade de pensamento, a liberdade de discurso possa acontecer. Tem um período da história do teatro brasileiro, que é ali na década de 70, a dramaturgia de José Vicente, Leila Assunção, que as coisas aconteciam sempre no espaço também confinado, né? E era justamente um período politicamente militarizado, ou ditatorial, acho que melhor ditatorial, onde as pessoas não tinham a liberdade de falarem fora de suas casas, né? Nos lugares. Então, as peças aconteciam todas ali no confinamento. Eu acho que o Namíbia, ele tem um pouco essa configuração, do tipo assim, confinar, porque lá fora você tem até a liberdade de falar, mas você fala de acordo com as placas de trânsito, você fala de acordo com as ordenações dos espaços, né? Eu estou aqui na sala do presidente, não tem que falar isso, eu estou ali. O espaço privado confinado, né, que é o que a gente está vivendo agora nesse momento, uma coisa é você viver em casa por livre, espontânea vontade. Outra coisa é você não poder sair de casa porque existe uma pandemia acontecendo lá fora e eu tenho que ficar aqui. Tem gente que não sabe nem conhecer a própria casa, tem gente que foi descobrir a varanda agora, nesse momento. Eu tenho varanda, descobri um espaço que dá para fazer um churrasquinho, porque, enfim, quando você confina, você prende o sujeito, né, ele começa a buscar pontos de fuga. Eu acho que aí é o grande barato do Namíbia, porque, como você fala, não, eles estão presos, mas a gente tem visualidades externas, né, extrínsecas ao espaço cênico. Como é que isso acontece? É porque é a tentativa de liberdade, a tentativa de se manter vivo dentro daquele confinamento, que talvez faça as personagens, e aí eu estou até me isentando um pouco, criarem imagens que a Manuela vai visualizar lá na frente. Tem gente que uma vez me perguntou, vem cá, quantas personagens tem em Namíbia? Que eu vi algumas. Só tem 2 atores, mas tem 13 personagens. E assim, eles são muito visíveis e assim, você ouve, né? Você vê a imagem deles quase, né? Dona Araci, que não quer ir embora. Então, são figuras lá de fora que a gente está sem a visualidade deles fisicalizada na cena, mas que a expressão de enunciados das personagens é com tanta vontade de vida, com tanta vontade de liberdade, que eles desenham isso e a gente enxerga. Então, a estratégia é um pouco essa, né? De desenhar a peça a partir da oralidade dessas personagens, de alguma forma, né? No desenho da palavra, né? A palavra desenhando o que está lá fora. Dona Araci está ali, sendo presa, tem 2 caras agarrando ela, mas ela não é preta, ela é parda, você vê a cor dela, você vê o desespero, existe uma metalinguagem ali também, né? Porque os atores, os personagens têm que representar essa
linguagem para o outro, que consequentemente é para a gente na plateia, e isso vai fazendo o desenho. Então eu curto muito esse desenho do confinamento, quase em todas as peças. Eu acho que é muito difícil fazer uma peça que não tem essa configuração espacial que você coloca, de prender as personagens e, ao mesmo tempo, fazer com que elas desenhem um exterior, né? Seja ele imaginário, como o Paulo falou, olha, não existe o Calvino, né? Não existe, nenhum lugar existe, tudo é imaginado. É mesmo. E parece que o teatro é a prova disso, porque você vê 2 atores ali e a pessoa pergunta quantos atores estavam em cena. Eram 2. É isso. Professor Aldi, ai, esqueci. Voltei. Esqueci e lembrei. Primeiro, Brecht, né? Você está falando uma coisa que Brecht ressaltou muito, que é uma coisa do teatro. Os professores veem uma importância muito grande de falar que isso é narração, isso é drama, isso é narrativa, é drama, é épico, drama. Eles leram Aristóteles, os meninos leram a poética, releram, a gente foi rápido, mas deu para ter uma ideia. E Aristóteles fala isso, as pessoas não se dão conta. As pessoas falam mal de Aristóteles sem saber, não leram, ou leram mal, sei lá. Aristóteles fala isso, quer dizer, ele diz o drama é superior à epopeia, porque ele é epopeia também. Ele pode ser narrativo e ser dramático de um para o outro, do outro um, sem medo de ser feliz. A epopeia também faz um pouco isso. Só que o drama tem o ator ali, como você está dizendo, em cena. Quer dizer, a força da linguagem dramática, a força da imaginação, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que é aristotélica, que é a mímese. Isso que você está falando é a mímese. Quer dizer, é a força do teatro de fazer você crer e ver coisas que não estão ali, aquele lugar velho, aquele buraco velho ali, que é o teatro, aquele negócio feio ali, 2 carinhas ali, enlouquecendo, e você vê o mundo inteiro na sua frente. Você vê lugares, pessoas, outras coisas, essa coisa da força da linguagem teatral, que é bacana aí no que você falou. A gente tem muitas perguntas acumuladas aí, se eu não me engano, de Nina, né, Tiago? É Tiago que vai ler? Oi lá, boa tarde. Estão me ouvindo direito? Tá. Pronto. Vou ler aqui, Audrey, a pergunta de Miriam. Pronto, tá me ouvindo agora? Vou ler aqui a pergunta. Fonseca, ela está dizendo assim, amiga, Tá cortando, Tiago. Tá, Tiago, tá entrando uma interferência. Eu acho que quando você empurra o microfone, tá dando curto-circuito, alguma coisa que tá. Fala aí agora. Fale alto, rapaz. Fale, bote a sua mão desse aí, bota a voz pra fora, larga o microfone, deixa o microfone quieto. Pronto, eu vou tentar falar. Aí, tá vendo você? Audrey, Miriam tá perguntando. Audrey, sou bastante fã desse texto. Gostaria de saber por que o cenário precisa ser exageradamente branco e qual o objetivo da peça sempre se passar no futuro. Eu adoro essa pergunta. O cenário branco tem uma coisa muito interessante, porque eu sempre entendi que a branquitude tinha que estar na cena de alguma forma, né? Eu sempre entendi que é um diálogo da branquitude com a pretitude. Agora, existe uma mortificação realmente da imagem da negritude na sociedade de alguma forma, e meu objetivo em botar 2 figuras vivas, confinadas, mas vivas em cenas, preta, é justamente uma contranarrativa do que a gente vê lá fora, né? Dessa mortificação. Então, temos 2 pessoas vívidas ali. Outra coisa que me intrigou bastante para construir esses personagens é o discurso, né? São pessoas pretas, discursivas, né? Em debate, coisa que a gente também desloca um pouco, a gente meio que, a gente que eu falo a sociedade, né? De que não existe um discurso preparado, um discurso pensado em alguns lugares da negritude, quando não é, né? Fala muito de magia, aquele filme Black Panther é muito bom nisso, né? Quando o cara fala assim, vem cá, você consegue fazer isso aqui, é magia? Ela vira, não, é ciência. Dá uma queimada nele, assim, tipo, não, é tudo muito pensado, é muito organizado, isso aqui não é magia. Parece magia porque é tecnologia, que nem vocês lá na América. Ele, tá bom. Então, assim, essas figuras completamente discursivas em cena vêm nesse lugar. E quando eu falei assim que eu queria ter a branquitude em cena, eu entendi
que o lugar da branquitude naquele momento, né, cênico, é mortificado. Mortificado num cenário endurecido, numa parede de plástico, que inclusive eu até cito o material, não sei se nessa edição ou na outra, que seria um acrílico branco, né, tipo, frio, gelado, meio que como uma significação de um lugar da branquitude ali dentro. Naquele momento, a branquitude se cala e vira objeto, e temos duas figuras pretas em discurso. Por favor, silêncio. Um pouco nesse lugar, assim, né? A branquitude toda invadida. E o outro sentido dessa branquitude invadindo aquele espaço é completamente fanônico, no sentido de Frantz Fanon. Essa ideia da branquitude como lugar de conquista, essa ideia da branquitude como lugar de mobilidade social. Temos duas personagens ali também feridas subjetivamente, né? Quando um quer adquirir as conquistas ocidentais, né, do espaço administrativo brasileiro, que ele está ali, ele entende esse lugar como algo valorativo, é uma doença fanônica também, de você não entender que isso não é branco, isso é uma conquista, isso não tem uma cor, né, nesse sentido. Então, assim, essa branquitude que vem ali, ela invade um pouco esse lugar do tipo, da inserção da branquitude como lugar de domínio universal, que é um pouco o discurso que a gente vê em algumas correntes extrativistas também, no bom sentido e no mau sentido. Então tem esses dois lugares. E a outra coisa do futuro é muito interessante, porque eu tinha lido um pensador, se eu consigo lembrar o nome dele, que cita, contemporâneo, que é impossível a gente falar do presente. A gente precisa esperar ele passar para depois falar sobre ele. Só que aquilo me incomodou muito, porque eu falei, gente, eu não posso esperar passar, porque se eu esperar passar, eu já vou embora, eu quero falar agora. Então, assim, a coisa de ser quase tudo que eu escrevo no futuro é uma fuga, entendeu, Tiago? Na verdade, não foi você que perguntou, foi Mari, né? Enfim. Foi Miriam. Miriam. Assim, na verdade, é uma tecnologia que eu encontrei para poder falar do meu presente e também para me preservar um pouco da vigilância histórica, do tipo, não foi assim. Como não foi assim, se eu estou falando do futuro? Então ninguém pode me corrigir de nada. E quando, na verdade, não estou em busca de correção, estava querendo abrir um espaço de debate sobre o nosso presente. E eu encontrei no futuro um artifício muito bacana, porque quando você estipula, olha, isso aqui se passa no futuro, você pode botar uma imagem antiga, dinossauro, a plateia vai entender aquilo como futuro, ela não mexe, ela entende no espaço da recepção que ali é um futuro com um dinossauro. Sim, sabe? Tem uma convenção aí que é muito bonita, quando, na verdade, as peças históricas eu acho muito bonito, assim, inclusive o trabalho de Yuri, um colega meu, que fala das peças históricas, eu acho muito bonito, porque também essas peças históricas têm esse espaço de liberdade. O próprio Shakespeare, quando ele traz todos aqueles personagens que existiram, ele traz com uma amplitude, com uma abertura, um espaço expansivo da subjetividade daquelas pessoas que ninguém cobra. O Ricardo III não era assim. Não, ninguém fala, né? Ninguém faz essa cobrança. Foi um artifício que ele encontrou, né? De articular o passado de uma forma maleável. Eu encontrei no futuro. Eu me sinto muito confortável quando eu estou no futuro. Eu me sinto... não é medo de não debater. Eu fico com medo quando eu coloco no presente do debate não ir para onde eu estou interessado que vá, né? Então eu jogo quase sempre é um futuro próximo. Por que ele é próximo? Porque ele está ali à vista, né? Ele está lá, está ali assim. Então você não pode mexer nele porque é futuro. Não podemos dizer que a obra de Miriam ou de Audrey está errada. Não, está acontecendo no futuro. Mas é um futuro próximo, então vai no lugar da previsibilidade, de previsão. Eu estou assumindo o lugar de um cara que pode ser visionário. O artista tem esse lugar, né? De ver um pouco além, olha, pode dar merda, viu? Abre o olho, pode acontecer isso aqui. E olha que tem aquele conceito da antimemória, né? Que é a memória que vai acontecer ainda. Então, eu acho que o artista tem um pouco esse lugar da antimemória. Ele visualiza coisas
que vão acontecer e, ao mesmo tempo, tem uma constituição nostálgica de memória, porque está acontecendo no espaço de cena, está acontecendo em algo que foi ensaiado, tem uma mistura de passado com presente. E aí, só para finalizar essa ideia de futuro, namora muito com o conceito do tempo espiralar, que é muito conhecido através da professora Leda Maria Martins. Se vocês botarem na internet, Leda Maria Martins, tempo espiralar, é muito interessante, que é uma constituição de tempo que ela pega de tempo africano, que é onde o passado, presente e futuro, eles estão no mesmo espiral. Estão no mesmo espiral. Então, você consegue articular uma relação entre esses espaços que não é magia, né? Uma constituição filosófica, né? Que é a coisa também da previsibilidade, por exemplo, africana sobre o futuro, não é também magia. É uma previsão, uma estatística, né? Quando a pessoa joga lá e fala, olha, você vai acontecer isso. É uma previsão. Isso não é só no africano. Você pega a cartomante lá da Macabeia também, olha, você vai morrer. A pessoa... É uma previsão, né? Então, o espaço de futuro é muito bonito por isso, porque a gente consegue trabalhar esse tempo espiralar, da professora Leda Maria Martins, a gente consegue se proteger também de algumas análises que talvez não venham ao caso, de pequenos detalhes. Não, vai direto ao ponto, é uma discussão sobre a exclusão do negro na sociedade. Vamos conversar sobre isso? Ah, está no futuro, mas está acontecendo no presente? Se você está discutindo comigo, é porque talvez esteja acontecendo no presente. Bacana, Aldri, bacana. Somente pontuar para os meninos que leram a poética que isso é a boa e velha verossimilhança que Aldri está dizendo. Quer dizer, ele colocando um pouco no futuro, torna menos crítico, você fica com menos atrapalhado para aceitar aquilo como uma coisa real que está acontecendo de verdade. É o que o bom e velho Aristóteles chamava de verossimilhança. Por isso que ele dizia, o poema é como as coisas poderiam ser, não como elas são ou como elas deveriam, mas como elas poderiam. Ele define verossimilhança, Aristóteles, desse jeito. É exatamente isso que Aldri está dizendo, as coisas como elas poderiam ser. Segundo Aldri, você está querendo projetar um futuro luminoso, dá para a gente ver. Mas tem uma réstia de luz no seu rosto que está atrapalhando o foco da sua câmera. Eu acho que vem da mesa, que deve ter um vidro, não? Tem uma luz batendo e fazendo um raio de luz assim no meio do seu rosto. Limpou agora. É o sol. É a luz, é o futuro, é a luz que está lá na frente que a gente está olhando para ela, tá certo. Ótimo, agora aí tá beleza. Ótimo. Quem vai? Ó, temos ainda duas perguntas no chat. Fala, Tiago, bota a voz para fora, Tiago. Tem duas pessoas com as mãos levantadas e tem duas perguntas no chat. Então a gente pode intercalar uma pergunta do chat e uma pergunta de quem já está com a mão levantada. Acho que agora pode ir Vitor Hugo, né? Que ele já tinha levantado. Vitor Hugo, pronto. Segundo o doutor Tiago, é você agora. Pronto, vamos lá então. Cadê? Deixa eu ver. Tô aparecendo? Fala, Aldri. E aí, rapaz, Vitor, tudo bem? Tudo bem, meu querido? É um prazer estar falando com você. Vou parafrasear Manu, que gosta de me parafrasear também. É um orgulho imenso a gente estar falando com você hoje, falando sobre a sua dramaturgia. Paulo não gosta muito que eu fique puxando o saco, não, porque eu falo demais. Já puxei o saco, já fiz a puxação de saco geral, já para não ter mais puxação de saco. Eu falo demais, ele é indecoroso demais comigo, mas eu já estou acostumado já. Mas, enfim, seja bem-vindo. A minha pergunta, Aldo, para você é o seguinte. Eu queria saber de onde foi que veio esse start para fazer Namíbia, o processo criativo, né? Onde é que foi que você idealizou a construção também do texto, da dramaturgia? Quais foram os elementos que você trouxe do seu contexto de realidade para a cena? Essa questão mais em relação ao processo criativo inicial, certo? É a minha pergunta para você. Olha, eu gosto também dessa pergunta porque me faz voltar ao tempo. Eu lembro que o que me estimulou muito a querer escrever uma peça sobre essa exclusão do negro na sociedade foi justamente no dia da eleição do Obama. Eu fiquei muito intrigado com a eleição do Barack Obama. Eu estava no Rio, na época,
trabalhando em teatro em peças de outros amigos e fazendo trabalhos em TV comerciais. E a eleição dele, eu tive uma sensação, claro, o mundo inteiro entrou em polvorosa, mas eu tive uma sensação muito forte em relação à simbologia do negro e da negra no mundo. Assim, eu pensei, cara, isso vai mudar muita coisa. Porque se a gente entende que a constituição da palavra negro e negra ela estava surrada por uma subalternidade, né, que prejudicava operativamente a vida da gente na sociedade, né, estruturalmente falando, porque imagine, você tem né, uma palavra surrada por subalternidade e você tem uma autonomia. Como é que é isso? Né? Que coisa, que enclave é essa? Né? Eu sou autônomo e sou negro, porque a palavra está completamente surrada de significados subalternos. E eu entendi que aquela eleição do Obama, embora eu não seja americanista mesmo, eu não sou mesmo americanista, nunca fui nos Estados Unidos, provavelmente eu vá agora, mas tem algumas questões ali, inclusive que eu queria escrever uma peça sobre Jean-Michel Basquiat. Vai buscar o Oscar. Vai ali e traga ele. Paulo, eu fiquei tão chateado nos Estados Unidos, eu queria escrever sobre o Jean-Michel Basquiat, e o Arthur Lindsay me apresentou o pai dele por telefone. Aí o pai dele falou assim, olha, tem uns grafites do Basquiat aqui que ninguém sabe, venha, que aí você já se inspira para sua peça. Não é que negaram meu visto, eu fiquei tão puto com os Estados Unidos. Negaram meu visto, porque eu fui bem sincero, né, na entrevista. Eu fui falar, não, eu estou indo encontrar o pai do Jean-Michel Basquiat para conseguir um material para escrever uma peça. O pai do Jean-Michel Basquiat o pai do Michel Basquiat, o pai do Michel, Jean-Michel, o pintor, tá, não vai não. Esse é maluco. Mas enfim, eu não sou americanista, mas a eleição do Obama mexeu muito com o meu pensamento sobre o sentido da palavra negro e negra. Aquela família na Casa Branca entrava numa contradição, dizem que os orientais falam, né, da contradição que nasce a consciência. Então, uma família preta numa Casa Branca, aquilo eu falei, cara, isso aí é jogo. Isso é jogo muito forte. Então, ali eu já fui criando imagens para a peça, tipo, 2 primos pretos numa sala branca. Assim, eu comecei a trabalhar nessa dicotomia de assuntos que poderia dar um jogo de pensamento, de debate. Eu queria propor um debate sobre a presença do negro nos lugares. Então, sendo bem honesto, assim, em termos de processo criativo, eu diria que o Namíbia nasce nesse momento da eleição do Obama. Estruturalmente, em termos de dramaturgia, eu sempre entendi que a pergunta é uma ferramenta muito forte para a gente coletar dados e enunciados para um espetáculo, né? Então, eu peguei uma pergunta, que era a pergunta que me incomodava durante um bom tempo, que é sobre essa questão da enclave, da origem, né? Da sua origem. Eu sou africano, mas sou brasileiro. Então, assim, como é que é isso na minha subjetividade? Eu comecei a pesquisar isso com os amigos próximos, com comunidades negras. Eu sempre colocava isso no debate, né? O que significa retornar para a África? É um retorno mítico de um lugar que vai me fortalecer enquanto sujeito? Ou é eu pegar o avião e voltar para lá? Aonde eu pertenço? Ao Brasil ou à África, a partir do momento que eu tenho uma consciência documental e assertiva de que minha ancestralidade é africana, eu devo ir para lá logo? O que é ir para lá? É ficar aqui e trabalhar materiais que resgatem a minha ancestralidade? Essas perguntas foram colocadas no questionário, e eu fui aplicando essas perguntas para as pessoas. Quem é amigo próximo meu sabe, lembra. Então era isso? Era isso. Então, basicamente, a peça ela é composta de enunciados que não saem diretamente da subjetividade de Aldrich. Claro que eu respondi esse questionário também. Então, na peça, tem enunciados que são do Aldrich, mas tem outros enunciados que eu capturei do mundo real prático ao meu redor. Porque eu não queria vender uma verdade sobre nada, eu queria entender os pensamentos. Na verdade, assim, o André e o Antônio, eles se constituem como sujeitos indivíduos e representam sujeitos coletivos. Então, assim, eu meio que agreguei respostas, né, com uma certa qualidade e aspecto no Antônio e algumas respostas com aspecto de qualidade para o André. Se a gente analisar friamente, quase todos os enunciados que propunham uma volta para a África, eu
depositei no personagem André. Quase todos os personagens que falavam, que loucura, sou brasileiro, eu fico aqui, eu depositei elas no Antônio. E nisso eu fui fazendo um jogo entre os dois, que tem momentos que eles trocam também. Eles convencem o outro. Então, transmitem o enunciado de que tem que voltar para a África, o outro acredita e ele assume aquela subjetividade né, altera um do outro. Então, isso vai alternando ao longo da obra, mas, basicamente, a estrutura poética que eu encontrei foi perguntas como ferramenta para coletar dados e enunciados do mundo real prático e depois me organizar com essas respostas do mundo real prático em duas personagens. Eu tive que plasmar isso, eu botei todas as perguntas que eu achei. Não teve uma que eu falei assim, não vou colocar essa pergunta, essa resposta. Eu enfiava, criava um contexto para que o André falasse aquilo. Né? Porque o sujeito ele é multifocado, ele é multifacetado. Né? Então é muito interessante você ter personagens que têm uma dinâmica única, mas ela tem várias facetas ali, dinâmicas, que aí é uma outra peça que eu fiz, que é o Embarque Imediato, que fala dessa identidade itinerante, né? Uma identidade que vai mudando de lado, mas numa dinâmica uma dominante, né? Tem uma dominante ali, tem uma ideia dominante, mas ele flutua entre dois pensamentos opostos entre si. Não sei se respondi, mas eu fui bem mesmo lá no momento que eu tive a ideia de fazer o Namíbia. Respondeu. Deixa eu acrescentar logo alguma coisa aqui, porque talvez provoque um pouco o pessoal. Você teve algum problema com movimentos racialistas, movimentos negros organizados? Algum grupo atacou? Houve alguma coisa? É um lugar de muita tensão. Falar disso que aí você está falando, você foi para um lugar onde existem tensões. Houve algum problema, algum ataque, alguma coisa? Ou, ao contrário, algum elogio, alguma adesão, alguma... Como foi o diálogo? Paulo, na verdade, não houve ataques, houve adesões. E eu explico até porque existe essa adesão. Isso tem muito a ver com a questão do desenho do drama-debate. O drama-debate é uma noção que eu estou tentando cunhar de você manter o tônus do debate até o fim. Você nunca encerra um debate, né, na cena. Porque se você encerra um debate, você dá um ponto final e define um partido, toma partido, né? É como você não tomar um partido sem perder a posição. Tem uma diferença de posicionalidade, né? Você tem uma posição de pensamento ali, sabe? Mas você não define o pensamento num ponto amarrado, estruturado. Então, ou seja, eu tive somente adesões, porque eu coloquei todos os pensamentos diversos da negritude, sobre negritude, ali dentro. Desde querer ir embora, querer ficar, desde não lutar, não resistir, e o outro quer resistir. Então tem resistência, não resistência, né? Tem fuga, tem não fuga, tem ataque, tem um que quer atacar, tem um que não quer atacar, tem poesia, que o André eu acho que é um personagem muito poético, ele é muito, para mim, ele é poesia, e tem um outro que é completamente averso à poesia, embora no final ele recite uma. Ou seja, as duas personagens, elas aderem vários discursos, Paulo, de forma que quem está assistindo, ela se liga naquele que está alinhado ao pensamento dela, mas ouve a outra. Então participa do debate. E quem é do outro se alinha ao de lá, ou seja, eles se veem representados ali dentro de alguma forma. E aí na discussão, no debate, que é muito bonito, os debates do Namíbia, eles assumem defendendo a personagem. O André tem razão. Tem que ir embora do Brasil. Eu já estou indo para Angola, sou menina lá no Rio. Eu estou indo para Angola mês que vem. Aqui, para mim, já deu. A minha ancestralidade africana, eu cansei disso aqui. E aí a outra falava, não, o Antônio que está certo. Eu nasci aqui. Minha família está aqui. Então, assim, as personagens estão ali representando todo mundo. Então, nesse sentido, não houve ataque. Infelizmente, não houve ataque, só adesões. Eu queria aproveitar o gancho, Paulo, para fazer uma pergunta sobre esse tema. Eu espero ou posso fazer logo? Pode fazer. Manda. A ideia foi provocar vocês um pouco, para vocês se animarem mais nas perguntas. E tem outras perguntas, mas enfim. Audrey, é o seguinte, o que é que disseram sobre a peça? Em todas as montagens, assim,
Qual foi a diferença de comentários, opiniões que você percebeu e o que mais te tocou nesse processo de devolutiva do público? Ó, tem lugares diferentes. Tem a devolutiva do público, que é uma, e a devolutiva da crítica, que é outra, né? Isso é bem marcante, assim. Eu lembro que a primeiríssima crítica que a gente recebeu foi uma crítica, eu não diria uma crítica negativa, eu diria uma crítica exitosa, no sentido de que estava hesitando de que aquilo ali era um pensamento interessante. Essa crítica chegou a me chamar, Paulo, aí não é um movimento negro, né? Pelo contrário, até. Dr. Gabinot negro. Ele está propondo que o mundo seja dominado pelos pretos e que os brancos virem plásticos nas paredes, que não tenham vida. É isso que ele está propondo? Então, assim, essa primeiríssima foi essa. E eu falei, poxa, será que está se entendendo isso? Né? Será que não existe um reconhecimento de medida das coisas? Né? Que existe é justamente o contrário que está se falando. Então, a primeiríssima, Victor, foi essa. Eu fiquei muito assustado porque era a minha primeira peça. E quando eu li a crítica, eu refleti muito, né, porque atacou diretamente a autoria, como um Dr. Gabinot negro, né, da onde propõe que o mundo seja preto e não mais branco, indo para uma escala mais pop, né, Malcolm X e Martin Luther King, ele me apresentou mais como Malcolm X, agressivo. Olha só, me apresentou como agressivo. Eu fiquei surpreso também, porque eu nunca me vi como um cara agressivo. Essa foi a primeira. Mas daí as críticas que vieram posteriormente, elas foram muito mais reflexivas, no sentido, olha, está se colocando aqui um debate sobre o universalismo branco, sobre a branquitude que engole duas figuras pretas, né? Uma estrutura embranquecida que resolve expulsar a negritude de um país. Então, a crítica foi um pouco por esse lugar, eu diria majoritariamente, exceto essa primeira. Em termos de público, a adesão foi muito interessante, porque o público, eu não diria que ele gostou ou que ele odiou, o público ficava querendo participar do debate. Eu não sei se vocês lembram, toda a apresentação de Namíbia, na semana, tinha um dia que eu propunha um debate. Eu estava muito aberto a ouvir. Primeiro que era meu primeiro texto escrito, era a primeira direção do Lázaro, primeira coisa de um monte de gente, até da produção, a primeira produção, primeira produção de uma turma que estava lá fazendo. Então a gente fazia o debate uma vez por semana. E era muito interessante porque não havia essa postura do tipo gostei ou não gostei. O espectador, ele expunha, ele queria participar do debate. É como se eles conversavam com a gente no debate como se fosse o André e o Antônio. Fazia o Antônio e o Flávio Baurac fazia o André. Então ele falava assim, o público falava assim, não, porque você estava querendo voltar para a África. E ele não. Aí a gente brincava de tipo assim, é como se fosse a peça em debate, né? Não, eu falava, não, aí eu já usava a primeira pessoa também, né? Não, eu queria ir porque não queria ir porque eu ia, estava me dando bem, eu queria fazer o curso do Itamaraty, quem não quer fazer é um elemento ocidental, mas que eu queria fazer. Então, assim, o público não é que ele não gostou ou deixou de gostar, ele entrou. É melhor ainda, talvez, assim, para mim, eu fiquei muito feliz, porque a maior parte da plateia ficava para o debate. Então, acho que responde um pouco isso, assim, a crítica, 90% foi reflexiva, né, positiva, da onde 10% ali mexeu nesse lugar do tipo, temendo essa onda preta, do tipo que eles, né, ficou com medo mesmo da onda preta, que é uma outra mesa que a gente pode conversar sobre porquê, né, tem até aquele livro, né, Onda Negra, Medo Branco, Onda Negra. Interessante pegar aquele livro para fazer uma mesa e discutir sobre isso. Porque cria um pavor, né? Do tipo, eu vou perder meu lugar para os pretos, é isso? Quando na verdade não é. Se você analisa em termos randômicos, assim, de numéricos, você vê que vai equilibrar. E esse equilíbrio é interessante, né? Para que aconteça. Esse equilíbrio é interessante. Mas é isso, meu velho.
A receptividade Bacana. nesses lugares. Bacana. E é um lugar importante esse, entendeu, Aldo? Que público entrar no teatro. Teatro é um lugar chato, que as pessoas vão, assistem, os amigos, os conhecidos. Isso de que o público vai e se identifica com os personagens e fala do personagem como se fosse, com o ator, como se ele fosse realmente o personagem, é o lugar da mímese aristotélica, é o lugar da verossimilhança da mímese. Quer dizer, raramente o teatro tem essa capacidade, essa força. Não consegue por falta de força, por incompetência nossa. Então, quando acontece isso, é um sinal de que o espetáculo funciona, que a linguagem funcionou, que houve competência, que houve criação competente, direcionada, funcionando, dramaturgia, como a gente está falando aqui, é isso que eu digo aos meninos, é isso que é dramaturgia. É isso que é dramaturgia. Quando um espectador fala com o ator no debate, como se ele fosse o personagem, ele está dentro da dramaturgia. A dramaturgia foi eficiente, como diria Aristóteles. Houve efeito, gerou um efeito na plateia. Então, isso é extremamente importante de marcar, e isso está ligado ao sucesso do espetáculo, está ligado à capacidade dele se comunicar, dele dialogar, dele ser teatro, dele existir como cultura, como linguagem, como cultura. Então, é um sinal importante, Aldo está dizendo isso, não é à toa. E isso é um sinal importante de que o espetáculo dialogava com o público. Meninos, nós estamos com Ingrid, que está um tempão aí com a mão levantada, e Nina, que levantou agora, se eu não me engano. Então, Ingrid, eu já tinha reclamado aqui. Eu fico aqui reclamando com eles pelo zap, entendeu? Ingrid, cadê você? Já botei aqui. Ingrid, cadê você que não fez a pergunta? Então, Ingrid, diga aí alguma coisa. Olá, minha gente. Boa tarde. Tudo bom, Aldo? Deixa eu virar assim. Tudo bem. Ficou melhor. Professor, pelo amor de Deus, eu tô aqui com a mão, ó. Não, é isso que eu disse, foi isso que eu disse. Sim, vamos. Audrey, eu gostaria de te fazer duas perguntas. Vamos lá. Uma delas em relação a se você se inspirou em alguém para fazer tanto Antônio quanto André, para fazer as características desses personagens. Porque são pessoas que você vê e são pessoas que a gente tem no nosso dia a dia. São pessoas que aparecem em novelas, em filmes. Eles são muito parecidos. Antônio e André a gente vê se brincar a cada esquina. Mais Andrés do que Antônio. E a segunda foi sobre como você se sentiu ao encarnar André. André, ele é uma pessoa que ele é um pouco sem noção, né? Ele é estudante ainda, ele é um pouco sem noção. Tem uma parte mesmo que eles estão no apartamento e tem uma senhora que eu acho que ela está sendo assaltada. Antônio fala, vamos ajudá-la. Ele fala, não, que nada, sou furada. Deixa ela se lascar. Eu não fico mandando as pessoas se lascarem no dia a dia. Eu fiquei, assim, chocada com estudantes de direito falando isso. E eu queria saber como foi para você vestir essa roupa de André e falar essas coisas assim, se isso já é de você, se faz parte. Olha, a primeira inspiração das personagens. O nome, na verdade, é inspirado em duas figuras que tiveram uma participação ativa na época da monarquia, né? O André Rebouças e o Antônio Rebouças. São dois primos negros que receberam patrocínio da monarquia, se tornaram grandes engenheiros e praticamente fizeram toda a parte sanitária do Brasil inteiro, assim. Duas figuras importantíssimas assim para a nossa cultura, que viviam esse enclave, né, de serem figuras no período escravagistas, mas negros que estudaram na Europa, assim, porque eles tiveram apoio da monarquia, então foram para a Europa estudar engenharia. Mas tinha uma posição aqui dentro, na hierarquia social da época da monarquia, muito libertária. Eles eram operativamente muito positivos para aquela monarquia brasileira. Então, viviam numa enclave. Então, a inspiração dessas duas figuras vai um pouco nesses dois primos, inclusive onde um deles se suicida nesse momento que ele não entende esse turbilhão de ser negro num país escravagista e, ao mesmo tempo, ser um cara muito necessário para a estrutura monárquica da época.
Então, o André Rebouças, ele se suicida. Não é à toa que tem uma brincadeira de suicídio na peça também. Ele acaba não conseguindo respirar o ar, ou achar que as pessoas que a estrutura administrativa vai tirar esse ar dele. Eu fiz, na verdade, o Antônio, viu, Ingrid? Eu fiz o Antônio, que era não era o André, que deixava a mulher se lascar lá. Ele queria que ela se lascasse porque ela não se achava negra, né? Então Isso. ele foi bem Malcolm X naquele lugar ali, olha, se o negro não se acha negro, enfim. Eu fiz o Antônio, que era um cara mais que quer ficar no Brasil, né? Que quer ser diplomata, e o próprio nome já diz, né? Ele é mais da diplomacia, né? Mais da negociação. O Antônio, ele quer negociar com a branquitude, no sentido de que, olha, ele tem são vários personagens. A negritude é algo tão diversa, né? No nosso país especificamente, tem vários tipos de pensamento em relação à branquitude. E o André era esse cara da diplomacia. O Antônio. O André não. O André, ele era mais desistente, ele não confiava na branquitude, há quem diga, alguém falou, ele perdia os concursos, né? Ele é um advogado, não sei se você lembra esse detalhe, ele perde todos os concursos. Alguém falou assim, não, eu acho que o André perdia os concursos de propósito. Ele não queria se envolver nessa estrutura. Ele não queria entrar nesses espaços administrativos. Ele não queria brigar com esses lugares. Né? Ele queria a revolução dele está em outro lugar. Né? E o Antônio, não. A inspiração vem em cima dessas duas figuras, porque analisando psicologicamente cada uma delas, que existiram, o André Rebouças e o Antônio Rebouças, eles tinham subjetividades muito opostas entre si, muito mais diplomático, né, que é o Antônio Rebouças, que não se mata, na realidade, na monarquia, ele continua ali recebendo apoio da monarquia para estudar e fazer toda a parte sanitária do Brasil, mas o André sucumbe. Então, a inspiração foi em cima dessas figuras históricas, entendeu, Ingrid? Claro que, a partir das perguntas que eu falei aqui, eu uso a ferramenta da pergunta para criar personagem, tem um pedaço de muita gente nessas figuras. Porque eu usei, como eu te falei, eu usei toda a pesquisa que eu fiz, eu usei todas as respostas que eu consegui capturar em relação a sair ou ficar no Brasil a partir da ideia de ancestralidade, eu usei em algum momento da peça. Então tem uma inspiração dominante, que são essas duas figuras históricas, né? Vale a pena a gente dar uma olhada nessas duas figuras, acho que já estava na hora de fazer uma filmografia, alguém fazer um filme sobre esses dois caras, então foi inspirado neles. E as outras inspirações é um enxerto quase que frankensteiniano, assim, de pegar todas as respostas que eu encontrei e colocar ali por acreditar que é humano. Se é humano, vai fazer bem a minha personagem. Assim eu pensei. Deixa eu fazer uma pequena intervenção aqui, já que você falou a coisa do respirar e tal. A peça é anterior ao episódio do George Floyd. Isso. Eu relendo ontem para a aula, que eu assisti, nunca li, nunca tinha lido, eu fui ler ontem. Ontem eu lendo, eu tomei um susto, eu digo, ou Audrey reescreveu, ou ele teve um momento de profético aqui. Porque o lance em relação ao personagem é muito bom, mas no texto você botou, não posso respirar, não consigo, uma coisa assim que pelo menos me remeteu naquele momento ao episódio do George Floyd. Teve alguma coisa, viu ou não? Não, assim, na verdade não teve, porque na verdade esse eu não consigo respirar, ele tem dois momentos marcantes na história do nosso mundo real prático, né? O Eric Garner, vocês lembram do Eric Garner, é o mais gordinho, que foi preso também ali em 2014, a peça já tinha 3 anos de vida, ele foi preso, não é a mesma cidade do George Floyd, não, foi em Seattle, né? Foi uma outra cidade, depois eu me recordo, o nome dele é Eric Garner, e ele falou I can't breathe 11 vezes. I can't breathe, eu não consigo respirar. Foi depois da Namíbia também. Namíbia eu escrevi em 2008, 2009, estreamos em 2011. E o I Can't Breathe do George Floyd, né, que aconteceu agora em 2020. Paulo, aqui é o que acontece, é o tal da antimemória, que é a memória de algo que vai acontecer. A tradução do título, porque tem a King's College traduziu Namíbia, né, para lá. E a menina, a tradutora, todo tradutor criador, ela sugeriu o seguinte, olha, eu queria sugerir te trocar o nome de Namíbia não,
em inglês, a versão em inglês ser I Can't Breathe. Isso antes do George Floyd também. Então, o título da peça em inglês se chama I Can't Breathe, e muita gente do King's College está lendo agora, me liga intrigado, achando que a data da peça está errada, porque lá está 2011, antes do George Floyd e antes do Derek Garner. Foi o que eu fiz também, eu fui olhar e quando, peraí, estreou quando mesmo? Aí, mas você ainda foi melhor, porque assim, as pessoas acham assim, olha, a data está errada, né? Você fez a peça depois. Eu digo, não, a peça está lá, é documentado, é 2011. O fato é que o I Can't Breathe é algo que os negros falam isso há muito tempo. Agora, o mundo está ouvindo agora, né? O mundo está ouvindo agora. A gente já ouviu isso várias vezes. Na nossa família. Além de ser do ponto de vista dramatúrgico, da criação literária, nem cênica, é uma ideia ótima. Você tem uma capacidade de seleção de respirar, não respirar, fulano vai respirar. É um bom elemento de dramaturgia, e o cara ser uma vítima daquilo, subjetiva e tudo, é um elemento muito bacana, é bom na peça. Quando você vê aquele momento ali, você fica... É bom, é um bom momento, é uma boa motivação. Eu acho forte, assim, porque o André grita, né? Daqui a pouco eles vão cortar o nosso ar. Cortaram a luz, cortaram a água. Daqui a pouco vão cortar o nosso ar. O Antônio até olha para ele meio assim, tipo, corta o ar. E aí ele não precisa... E assim, quando você vê um joelho pressionando o pescoço de uma figura, é um cortar de ar. Ali ele tá cortando. Você não vai ter mais direito a respirar. É deliberado, não é um acidente, né? Eu vou te dar uma chave e você perdeu o direito, seja porque estava com uma suspeita de nota falsa de $20, seja porque você entrou bêbado no café, você vai perder o direito de respirar e você mata. E assim, é muito interessante também analisar que alguns pesquisadores estão mostrando que são vários I Can't Breathe. Não é só do George Floyd nem do Eric Garner. Paulo, é uma coisa sistêmica, é um protocolo cortar o ar da figura para ela ficar imobilizada e talvez morrer. É um protocolo policial. Isso é legal, isso é necropolítica. 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 É legal, no sentido de legalidade. É legal aquilo, o procedimento é esse. Eu estava vendo agora um menino de Goiás, estava fazendo um exercício de bicicleta para botar nas redes, o policial parou, apontou a arma para ele, e ele falou, por que você está apontando a arma para mim? Ele falou, é o protocolo. É o protocolo. Tipo assim, não sou eu. É o protocolo que exige que eu aponte a arma para você. Mas eu não fiz nada, mas o protocolo diz que é para apontar. É meio kafkaniano, né? Tipo aquela coisa do Kafka lá do processo. É tão legal aquele início, né? Que ele, inclusive, o que me chama a atenção no Kafka é que ele se arruma, né? Ele fala assim, peraí, eu só preciso botar uma boa roupa. Peraí, eu vou botar uma roupa legal. Ele não pensa do tipo, tô me acusando de quê? Né? Tipo, vão me levar por quê? Não, calma, é o protocolo, né? Ok, é o processo, eu vou botar uma roupa bonita. E quem vai? Tiago não fez pergunta nenhuma ainda, né, Tiago? Nina, diga, Nina. Alguns... Estou de olho em você, viu? Não fez pergunta nenhuma. Vai, Nina, diga. Alguns dramaturgos que a gente recebeu aqui falaram que escrevem já pensando nos atores, né, que vão atuar. No caso de Namíbia, não. Além desses 2 atores que tem em cena, tem esses outros personagens, né, que aparecem em vídeo e nas vozes. E são vozes conhecidas, né? Eu lembro, acho que de Luiz Miranda, Wagner Moura, tem a Glória Maria. Você, quando escreveu, né, a peça, você já pensou nessas pessoas para fazerem esses personagens, né, para usar a voz dessas pessoas? Não. Dessas pessoas, ou isso veio depois? Não, uma coisa muito engraçada isso, porque como era meu primeiro texto, entendeu, Nina? Então, o que é que eu fazia, Paulo? Eu pegava o texto e lia para os amigos. Eu ligava assim, Paulo, vem cá, você pode ler um texto comigo? A pessoa, não, tô todo apertado, não sei o quê. Eu falei, pô, vamos marcar um dia. Aí você marcava comigo e lia. Então, eu fui fazendo isso com vários amigos que eu queria ter. Acho que eu sempre fui um pesquisador. Eu queria ter um número, entendeu, Paulo, de opiniões positivas e opiniões negativas, porque eu era ator até então. Eu falei, pô, se eu vou fazer um texto, tem que ser um texto legal, né?
Não quero, tipo, que, Aldri, como dramaturgo, é um bom ator. Não queria ouvir isso, né? Então, eu fui visitando vários amigos. O que acontece, Nina? Cada amigo que eu lia, ele falava, eu quero fazer. Você tem 2 atores, cara. Não, eu quero fazer. Até amigos meus brancos falaram, olha, eu quero fazer. Quero fazer o Antônio. É uma peça absurda, eu posso fazer. Eu falei, cara, eu tô aqui abrindo o mercado de trabalho para os pretos, não tem como fazer absurdo aqui, não vai entrar não vai entrar Beckett aqui não. Não, mas você pode. Aí você faz um, eu faço o outro, aí eu entro, aí entra o preto, depois entra o branco. Enfim, uma saída que eu encontrei foi negociar com o Lázaro. Falei, Lázaro, vamos tentar empregar todo mundo no sentido nas vozes. Então, nas vozes tem brancos, negros, e aí a gente foi fazendo. Então, assim, essa escalação foi mais a escalação do tipo de amigos que leram, gostaram e queriam afetivamente, de afetividade, inclusive ninguém ganhou cachê, vou dizer isso aqui. Não tinha dinheiro para pagar cachê, mas a gente vai pagar cachê de Wagner Moura. Eu vou dar o dinheiro da peça toda para ele. Então, assim... Só depois do Oscar. Depois do Oscar, aí você pode. Então, assim, na verdade, a escrita não foi pensando nos atores. A escrita foi no devaneio do Aldri mesmo. Os personagens surgiram nesse espaço louco da criação. Agora, claro que toda personagem que a gente escreve tem uma referência pessoal em algum lugar, né? Por exemplo, eu diria que tem muito do Aldri e André e Antônio, muito de mim, assim. Então, eu já escrevi, eu não sabia exatamente se eu ia fazer, inclusive eu chamei o Lázaro para fazer como ator, eu meio que queria ser o autor, sabe? Não sei o que estava querendo, entendeu, Paulo? Estava querendo assim, vou ser o autor agora, vou... Então, depois que veio, assim, até o personagem que eu escrevia, eu não escrevia pensando em fazer mesmo. Inclusive, eu tomei um golpe, porque no primeiro dia de ensaio, a direção, né, o diretor, os assistentes, você gostaria de fazer mais o quê? Aí eu falei, eu queria fazer o André. Tá bom, então você faz o Antônio. Então até isso eu não consegui me organizar. Eu ganhei o papel outro, que eu queria fazer o André. Mas não teve inspiração em alguém não. Foi devaneio puro. A escalação é justamente para contemplar pessoas que eu acredito muito em processo de trabalho assim, com pessoas que querem fazer, mais do que querem ganhar, né? Eu acho que teatro você tem que querer fazer primeiro. Tem que fazer. E todo mundo que entrou ali é porque quis fazer. Sim, sim. Tem uma pergunta de Lívia que ela botou aqui no chat. Já tem um tempinho, aí eu vou ler. Aldri, depois de certo tempo de texto e montagem, qual parte do texto te chama mais atenção na hora da encenação? Pergunta de Lívia. Hoje em dia, o que me chama mais atenção é o momento da morte de André. É muito forte para mim aquele momento. Como o Paulo falou, eu fiquei procurando a data, porque quando as coisas foram acontecendo naquele lugar, quando o Eric Garner morreu com 11, I Can't Breathe, a partir aquela cena já me chamava muita atenção, porque para mim é um suicídio, né? Eu estava até discutindo com a direção sobre isso. Gente, isso para mim é quase o Pequeno Príncipe quando morre lá, né? Tem gente que não vê como suicídio, eu vejo como suicídio. Ali foi uma tentativa do André de liberdade, né? De libertação, quase não seria o Marte, porque não tem a configuração do Marte, mas é um suicídio. Então, nesse aspecto do suicídio, por conta de uma exclusão, já me chamava muita atenção. Inclusive, essa semana, vocês acompanharam, né, um menino da USP que se suicidou por conta de assédios ou violência racial, né? Então, assim, é porque a gente não conta esses números, né, Paulo? Assim, cientificamente, né, psiquiatricamente, né, acho que a psiquiatria tem que começar a analisar essa coisa da saúde mental da negritude, da nossa negritude, né? Então, tem muitos suicídios nesse lugar e aconteceu o suicídio desse menino. Então, o fato de ser um suicídio é uma coisa que me marcou, já me marcava muito na literatura. Na cena, então, eu assistia o Baurak morrendo. E aquilo era muito forte para mim. Eu deixava um pouco o lugar do... Aliás, é um espetáculo lindo, porque você pode fazer isso. Você pode estar expectando vários momentos, porque é um debate. Se eu não estiver ouvindo a outra personagem, eu não consigo debater, né, em cena. Então, uma coisa da direção muito interessante que é assim, debatam, discutam, se ouçam.
Então, nesse momento, eu era muito espectador da cena. E a outra coisa que me intriga muito depois da montagem, mais do que na literatura, é a invasão dos elefantes, né? Em cena eu me sinto, porque tem uma construção de sonora ali muito forte, né? Acho que para o público também. E essa invasão é muito forte, porque é violento e, ao mesmo tempo, é um elefante, que é que tem uma simbologia tão pacífica, né? O que é que se faz para provocar agressividade em agentes pacíficos, né? Nós somos pacíficos. A gente acaba... Tem vezes que eu sou tão pacífico, mas tem vezes que a estrutura do mundo real prático me coloca numa posição que eu me sinto irritado, que nem os elefantes dessa cena, que para mim sempre foi uma coisa tão, né, de afeto, e ali estão barrindo, destruindo ruas, e ao mesmo, então esses dois momentos eu diria que são os momentos mais marcantes para mim depois da montagem. Antes da montagem, o suicídio de André sempre foi muito marcante para mim. Aldri, eu perdi a chance, porque eu tinha anotado aqui, mas eu olhei a anotação e não me lembrei o que era. Quando o pessoal falou do cenário branco e tal, era naquela hora que eu tinha que perguntar e eu esqueci. Esse cenário, porque às vezes eu estou ficando velho, você vai ficando meio louco de verdade. Então você vê muita peça, muito filme, muita coisa, vai misturando uma com a outra. Algumas são realmente invenções minhas. Então, o cenário de Namíbia tinha um negócio de que ele ia diminuindo ou não? Ou é uma invenção, uma confusão? Tinha. Trabalhava a ideia de apequinar, de pressionar as personagens, né? Quando eu trouxe essa discussão, olha, para mim o espetáculo ele vai pressionando essas figuras. O Rodrigo Frota, genial, né? Diria. Ele falou, ele perguntou, pressionando? Eu falei, pressionando. Às vezes a negritude se sente pressionada, entendeu, Rodrigo? Porque a gente não pode agir, porque se a gente agir fora do protocolo, a gente acaba cometendo um crime. E como é que você vai agir dessa forma? Então você é pressionado a agir de uma forma que responda ao protocolo, e isso é difícil, né? Aí, que interessante. Aí a parede, Paulo, ela vai fechando, o fundo também vai achatando, e no final, aquele teto que estava bem alto, ele já está na mão do Antônio. Ele já fica assim, tipo, quase um Alice, né? Assim, pressionado naquele mundo que ficou pequeno. De repente... Isso foi uma invenção sua, não foi do cenógrafo. Foi você que pediu isso no texto. Não, eu falei da pressão, e ele traduziu isso em cenário. Falei para ele que a negritude se sente pressionada, por isso que está confinado ali dentro, e para mim é como se o espaço fosse ficando menor. E aí ele genialmente criou essa... Tem uma coisa que a peça não fez, que é uma loucura também da literatura, que é a tal da neve dentro de casa. Tem dois momentos de neve na peça. Tem o momento que a neve está lá fora, que é a loucura que você vê lá, né? Tá nevando lá, é uma loucura que ainda está... E no momento que eles estão brigando entre si, que é o momento que eles estão tão pressionados, a estrutura coloca a gente para brigar tanto entre a gente, que para mim aquela cena representa muito, sabe o quê? Esses lugares da unicidade, só tem um lugar, só tem um preto em tal lugar, só pode ter um preto ali, só pode ter um preto no filme, só pode ter um preto... Aí você vê uma turma brigando por aquela coisa única, quando na verdade deveria ser múltipla, né, como é para todos os outros segmentos da sociedade. Estão brigando entre si na peça, a neve que estava nevando lá fora, neva dentro de casa. E eles ficam brancos nessa briga. É como se fosse uma articulação cruel de Aldrich dizer que essa violência ela é branca, assim, essa ideia da briga, da luta, é uma coisa embranquecida, ocidental. Essa disputa é o capital que está criando, né? De quem tem que ter mais, quem tem menos. Enfim, aí na peça não pôde, porque tecnicamente não podia. Mas a pressão ele resolveu. Ele falou, não, Aldo, desce o teto, a parede encolhe e o cenário fica bem menor, de modo que a plateia não vai perceber direito. Vai no tempo invisível. De repente você vê, era pequeno assim mesmo? Mas a ideia de ser branco foi sua, né? De ser tudo branco. Sim, é da literatura da peça mesmo. A ideia da branquitude tomando conta de tudo, né? Tudo embranquecido, e aí você tem um resquício de pretitude ali que está tentando ser preservada. Né?
que o André chega um momento que ele burla isso. Ele, já que está tudo branco, ele pinta o rosto de branco também, quase que se iguala ao cenário, né? É branco. Esses lugares todos brancos também são lugares de elegância, né? Tem uma coisa disso, de que as revistas de decoração, tudo é tudo branco. Isso me irrita. Eu sou colorido, eu sou baiano, eu tenho essa coisa, eu gosto de cor. Para mim, esses lugares brancos, tudo marronzinho, begezinho, isso me irrita, me incomoda. Mas tem um sentido de elegância também, de ser tudo branco, né? Tem a coisa a ocidentalidade criou o espaço clean, né? Ah, você quer o espaço clean, né? Aí é tudo branco. Quer dizer, o clean é sinônimo de brancura. Se você falar clean e disser que é a coisa mais aquecida, eles não entendem. Não, você não quer clean, você quer outra coisa. Assim, é coisa do o Ocidente definindo o que é as coisas, né? É normal. E, minha gente, quem vai? Estamos chegando perto do fim, hein? Vambora. Eu vou falar agora, Aldri. Tiago não fez a primeira pergunta, né, Tiago? Vou fazer minha Estou primeira ligado em você, viu? Bem, eu li a peça e eu assisti, inclusive, em 2018, se não me engano. Foi lá no TCA. Foi lá no TCA onde eu assisti e eu amei, assim, quando eu assisti. Eu saí, assim, eu tava assistindo com meu amigo, né? E a gente saiu com várias coisas na cabeça. A gente, nossa, você viu aquilo que você viu, isso aqui. A gente ficou conversando altas horas sobre a peça. Eu fiquei, assim, fascinado. Ela traz a questão da exclusão mesmo dos negros da sociedade e também para a gente refletir. Ele é muito um texto para a gente refletir, sobre reflexão. Aí eu fiz algumas perguntas aqui de necropolítica que você já respondeu. Fiz a questão dos sons dos elefantes, que eu achei um recurso assim, fascinante, e eu fiquei tentando imaginar qual foi a ideia de trazer esse recurso, né, do elefante, porque me lembrou muito um rinoceronte. Eu li uma peça de um rinoceronte, eu fiquei, gente, isso tem uma ligação muito próxima com o Chatabeçu também, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso também. Mas minha pergunta vai ser com relação à sua atuação e com a relação à sua escrita. Como foi atuar e ter escrito sua peça? Tem diferença? Você percebe alguma coisa que muda de contexto na ação? Tem. Para mim tem muita diferença. Eu tenho até que deixar de fazer, porque assim, desde então eu só no cinema, né? Mas no teatro eu só tenho atuado naquilo que eu escrevo, entendeu, Thiago? Eu não sei se vocês estão acompanhando essa ideia do lugar de fala da Djamila. É muito interessante quando você... Aí é uma outra pesquisa que eu teria que fazer também. Quando você compõe o seu próprio texto, mas não o seu próprio texto para um discurso de um prêmio, ou um discurso de posse de alguma coisa, ou um discurso de aniversário. Quando você compõe o seu próprio texto para o teatro, né? Para debater no teatro. Você compõe o seu próprio texto, não seu, mas da personagem, mas que você compôs. Eu acho que ele ganha uma outra... Ele fica multifacetado em algum lugar. Porque, ao mesmo tempo que ele é seu, no sentido poeta da palavra, né? Aquele que fez a poesia ali, escreveu uma obra, ele não é, porque também ele é fruto de uma construção dramatúrgica, né? De uma personagem, de vozes dissonantes de fora, de múltiplas vozes que você plasmou ali e você finge ser de uma personagem. Ou então, não é fingir, mas pega a personagem como um veículo daquele pensamento. Em alguma instância, isso potencializa muito a atuação. Potencializa muito a atuação. Porque você fala com uma propriedade, é como se você falasse um texto que você acredita muito. Sabe aquela fase que você tem que estudar para entender o que é que aquele texto está falando? E a partir desse entendimento, que aí o Tiago vai conseguir fazer uma atuação ou épica, distanciada, ou aproximada, mas enfim, você vai ter uma mobilidade ali de como usar aquele material. Quando você escreve seu próprio texto, você já entra nessa fase. Você já vai na fase do entendimento. Então você vai ter que dar um outro passo aí, que é o desentendimento, talvez.
porque também você está muito contra uma coisa. Eu lembro que nos ensaios, tinha hora que o diretor falava assim, eu queria falar com o Aldri autor. Aí eu olhava assim, tá, o Aldri autor. Agora eu quero falar com o Aldri ator, porque são chaves diferentes. O Aldri ator tomava partido de Antônio. A minha defesa era a minha personagem, era o Antônio. Então, se você vai conversar comigo sobre atuação, eu vou defender o Antônio. É igual no debate lá no final, que ela falava, você queria ficar no Brasil, ele queria ir embora. Aí eu assumia, eu queria ficar mesmo, porque eu queria fazer diplomacia. Eu tenho direito ou não tenho? Eu posso ou não posso fazer? Porque não pode ter um diplomata preto. Então eu tomava partido da personagem. Agora o Aldri, autor, eu tomo partido dos dois, né? Então se o Thiago escreve, você vai tomar partido dos dois. Aí é um complicador quando você vai atuar, porque você tem que ouvir a outra personagem de forma combativa, né, dialética. Você tem que tomar partido da sua personagem. Então, é mais fácil? Porque você já atinge aquele lugar do entendimento, você já sabe de onde veio aquilo. Veio do dia que o Obama ganhou. O seu objetivo, o supra-objetivo dessa peça, eu sei qual é. Entendeu? Isso é a vantagem. Essa é a vantagem. Desvantagem. Você vai ter que assumir um pequeno terreno dentro daquele espaço imenso que é a obra. Não vou poder defender o André. Por mais que eu acredite nele, eu estava defendendo o Antônio. Então é um jogo gostoso de fazer. Assim, é um desafio bem interessante, que às vezes você consegue, às vezes não. Eu acho que eu consigo mais esse jogo na outra peça, o Campo de Batalha. Eu consigo, porque no Namíbia eu gosto muito das duas personagens. Eu tenho muita dificuldade de fazer o Antônio, porque eu olho o André com muita afetividade. Claro, ele é meu primo na cena, então isso é bom, isso é bonito. Tem um momento que ele beija o primo ali morto, é lindo. Mas ao mesmo tempo eu não posso concordar com ele, entendeu? E eu concordo muito com o que o André fala. Não é à toa que na hora eu pedi para fazer o André, e aí me jogaram no Antônio. Ou seja, o Lázaro quis complicar a minha vida. Agora, no Campo de Batalha, que também teve o Lázaro dirigindo com o Márcio Meirelles, eu dei sorte, porque na hora que eles perguntaram, vem cá, você quer fazer qual dos soldados? Eu queria fazer o soldado 2. Então eu menti, vou ser bem honesto aqui, eu falei, olha, eu quero fazer o 1. Aí ele virou, vai fazer o 2. Eu falei, tá bom, eu adorei fazer o personagem. Tinha um lugar ali, sabe, que eu entendia que eu poderia me desvencilhar do outro, entendeu? Se eu fizesse soldado 1, eu ia ficar muito ligado nos dois. Enfim, é um desafio gostoso, mas que exige uma destreza sua. Uma malandragem, talvez. Uma pergunta. O que é que o ator Aldri pensa do autor Aldri? Cara, eu me critico muito. Veja bem, Paulo, essa resposta está um pouco respondida quando eu digo para você assim, Paulo, quando escrevo um texto, eu chamo todos os meus amigos para ler. Eu quero ver a reação de cada um. Assim, eu acho que o ator Aldri acha que o autor Aldri é um cara inseguro. Eu acho que o meu ator olha para Aldri, autor, e fala assim, esse cara é inseguro, porque eu preciso ouvir outras vozes. Mas não sei se é insegurança, talvez. Isso assim, um captador de múltiplas vozes. Eu sou um cara que gosta muito de ouvir. É um método, é um método. É um método, né? Pode ser. Essa insegurança é boa, sabe? De querer... não. Se alguém lê e fala assim, Aldri, tá panfletária, nada contra a peça panfletária, que eu acho que ela, inclusive, foi necessária no momento do Brasil, e talvez seja necessária nesse momento. Então, nada contra o panfletário. Mas eu não queria fazer uma peça panfletária, entendeu, Paulo? Eu queria fazer uma peça onde os grupos radicais negros assistissem e pensassem, e os grupos não radicais negros assistissem e pensassem, e a branquitude, inclusive racista, assistisse e pensasse. Eu não queria que ela assistisse e falasse assim, pensamento pronto aí. Não está pronto. É um debate. Inclusive, ela encerra, a peça encerra, não fecha o debate. Eu descobri na tese que as peças de debate, elas não encerram. Porque se encerrar o debate, é um contrassenso. Não é mais peça de debate. É a peça que definiu. Entendeu? Então, eu acho que o ator acha o Aldri um cara reflexivo e até inseguro. Muitas vezes. Ainda bem, ainda bem. Minha última pergunta Vai, tchau. A encenação dessa peça, quando eu vi, foi feita por Lázaro Ramos.
Como foi essa colaboração de vocês em cena? Houve divergência de opiniões no texto quando você propunha uma rubrica de diretor, uma rubrica e o diretor extingue na hora, mas você não concorda? Teve essa... Como foi? Claro, tiveram muitas divergências, muitas. Eu acho que Paulo está aí como diretor, uma poiesis de cena sem divergência, tanto que eu até estou brincando com a ideia da poética da discordância. Se você tem uma construção dessa sem discordância, ela não funciona como debate. Então, o debate na cena, ela também é reflexo do debate fora a cena. Eu e o Lázaro, a gente teve várias discussões, assim, quando ele conversava com o Aldri, autor, que ele sugeria os cortes, e claro, eu, muito novo, cada corte era como se fosse uma cirurgia sem anestesia, doía, sabe? Hoje eu já estou mais cascudo nisso. Você vai lá, corta e nem sinto nada. Manu tá aí, com processo de pele negra, né? Que eu levei 120 páginas e aí foi feito acho que 60 páginas. E eu não senti dor nenhuma, porque eu sei que o processo é dos acordos e desacordos, né? O bonito nisso tudo é o bom combate. Esse combate existia, é muito lindo. E a gente teve bons combates, assim, de pensamentos, de cortes, lindos combates de convencimento, de eu ficar dias achando que não podia cortar aquilo. E aí, quando ia para a sala, eu percebia que era excesso, era gordura literária, no sentido que talvez num livro isso funcionasse. E foi o bom de tudo isso, essa discordância, que tudo que foi tirado, por exemplo, do corte, Paulo, virou material literário para o livro. Porque já que a gente fala um pouco de migração, essa o livro surge a partir da peça. Não é um livro que virou peça, que virou filme. Não. É uma peça que virou livro e que virou filme. Entendeu? É um caminho diferente. Então, o livro surge muito desse bom combate entre diretor e autor. Eu não sei como é, Paulo, assim, trabalhar com um autor vivo deve ser difícil, porque o autor vivo, ele é quase um diretor, né, Paulo? Ele define coisas. Imagina, eu defini a cor do cenário. O cenógrafo não é branco o cenário. Eu vou dizer, não. Mas, olha, eu defendo com os meninos aqui que a dramaturgia não pode atropelar o texto. Ela tem que vir de dentro do texto. Então, o que eu digo é isso. Eu fico brigando com eles, porque eles, isso é o diretor, não é o ator. Eles acham que o ator não imagina as cenas ou não imagina as ações. Em vários momentos eles disseram isso aqui. Isso é o diretor. Não, isso é o ator. O ator, quando lê a peça, ele tem que ver as ações cênicas, ele tem que ver como ele vê, o diretor vai ver. No fim, o diretor vai dirigir, vai amarrar tudo, mas a partir de uma proposição do ator. Eu sou um diretor que sou altamente disciplinado. Eu gosto de trabalhar com o texto, dentro do texto, a partir do texto, puxando o que tem lá dentro dele, e é isso que eu trago para ele. Está tudo no texto. Você tem que entrar lá e ver coisas, inclusive, que o autor nem viu. Certamente o diretor Lázaro ou os outros diretores viram coisas que você próprio não viu. O público vê coisas que ninguém viu. Tem uma coisa maravilhosa que, de repente, alguém num debate desse disse e tudo isso. Meninos, nós estamos chegando perto. Daqui a pouco o Aldri vai chutar a gente, mandar a gente pastar. Quem vai agora? Vitor. Pessoal, vou precisar sair. Ó. Já está. Segure aí, Vitor. Mais 2 minutos ou 3, que é isso. Tem mais uma no chat aqui, professor, de Gleice, que ela mandou mais cedo. De Gleice. Glade. Estou brigando com ela aqui. Glade. Só fez um. Diga. Sim, então. Aldri, o cenário todo branco seria uma indicação obrigatória para todas as encenações do texto? Essa pergunta já fez. Fez? Já foi, E eu, inclusive, já perguntei, a seguida dela, além de branco, ele vai... Diminuindo. Foi, é verdade. Eu vou fazer uma, então. Aldri, as peças que eu assisti, que foram escritas por você, foi Pele Negra, Máscaras Brancas, que Manuzinha estava no elenco, que foi uma peça com vários atores, né? As outras 2 foram Namíbia Não e Campo de Batalha, que foram peças com 2 atores. Isso é uma característica sua enquanto dramaturgo, escrever peças para poucos atores, ou é só uma coincidência?
Ó, isso é um pouco uma cautela de autor iniciante, mesmo assim, eu queria ter o domínio daquelas duas personagens, né? As primeiras peças que eu fiz, a primeira dois personagens, a segunda dois personagens, a terceira dois personagens e a quarta uma personagem somente, que foi a Mulher do Fundo do Mar com Yami. É um pouco assim, uma poética mesmo de início. Eu não me via comandando uma quantidade imensa de personagens. Eu acho que a primeira peça que eu fiz que tem essa quantidade grande de personagens foi justamente a que Manu fez. Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, assim, no princípio, aquelas 4 primeiras peças, ela surgia como uma poética mesmo, assim, um sentido de controle, porque para mim uma personagem já é tão complexa, né, na sua multifaceta, né, tão cheia de espectros, que eu não conseguia me ver controlando mais que 2 personagens ali. Eu acho que fui ter essa maturidade, essa coragem, foi em 2018, escrevendo Pele Negra. Ou seja, quase 10 anos depois da primeira peça. Então, não é uma coincidência, é uma estratégia mesmo de domínio ou de controle daquelas personas, que para mim já é de uma tour de força enorme para se fazer, segurar aquele turbilhão de dinâmica que um ser humano é. A gente muda de ideia a cada momento, a cada minuto. Então ela surge como uma poética. E ela surgiu, inclusive, demandando um desenho do que seria esse tal do drama-debate, né? Que em princípio seria entre 2 pessoas. Mas é claro que você pode multifacetar aquilo, se você tiver o domínio, mas porque inclusive eu chamo de sujeitos coletivos, né? São sujeitos indivíduos coletivizados em uma personagem. Então, é uma voz da comunidade que vem. Tem os filósofos que falam isso, né? O Agamben, que é uma comunidade, é uma voz, mas é uma comunidade, né? Se pega o Pele Negra, por exemplo, aquelas 9 personagens, cada uma é uma multidão para mim. A personagem da Manu, por exemplo, Maiote Capécia, é uma multidão de mulheres ali, sabe? Afetadas por uma colonialidade, querendo ser algo que não é. Ou então, podendo ser algo que não se é, mas está no meio do caminho, enfim, escondendo algo. Assim, isso é uma comunidade, não é só uma personagem. Então, cada personagem traz uma comunidade dentro de si, e essas 2 personagens das primeiras peças constituem realmente um modo de controle, de poética mesmo. Olha, eu vou controlar isso aqui e vou estabelecer o tônus do meu debate até o fim, né, que é meu grande objetivo, que o debate não esmoreça, não deixe de acontecer, perca o tônus, né? Porque senão depois da peça não tem um debate com o público. Audrey. Estou agradecendo, muito obrigado. Já 4:03, 4:04. Antes da gente se despedir, me diga, isso aí do seu lado direito é uma escaleta de uma... Você escondeu, estava aparecendo, você tirou. Do Aqui, lado direito. Meu direito? Na parede aí atrás, tem um bocado de nomes aí, um bocado de coisa. Aqui, cara, é um seriado que eu vou começar a escrever. E aí eu estou botando ali a quantidade de personagens. Tiago mandou me dizer aqui que ele já copiou tudo, viu? Não tem nada. Ele vai correr, vai plagiar. Tô brincando. Audrey, meu velho, muitíssimo obrigado. Vou brincar aqui. Maravilhoso. É o quê, Tiago? Vai printar. Vai printar. É isso que ele mandou aqui no Zap. Olha ali, eu vou copiar tudo aquilo ali. Audrey, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença. Parabéns aí pelo seu trabalho firme, luminoso, criativo, poético, viu? Vá em frente e traga o Oscar. Não esqueça. Eu já entendi. Abração, Audrey. Obrigado. Que aquela lista ali já foi uma premiação. Viu? Já é o Oscar, já ganhou. Se entrou, já está na lista? Não, é uma lista de 7 possíveis, de possíveis. Do Brasil. Já ganhou. Já está na mão. Meu velho, muito obrigado, viu? Obrigado vocês aí pela escuta. Eu acho muito generoso quando as pessoas querem ouvir os artistas e trocar e aprender. E eu aprendo também ouvindo e aprendo falando, lembrando dos processos. Como lembrei agora do Obama, realmente foi uma
E aí eu vejo como eu me influencio com a política, né? A gente é um ser político mesmo, assim, tanto a política partidária quanto a política de vida. Tudo isso estimula a gente a criar, escrever e se expressar. É o nosso meio de desopilar, né? Como dizem as coisas. Obrigado aí por darem esse Obrigadão. O pessoal tá botando aqui no chat, obrigado, gratidão, abraço, tudo aqui no chat, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Valeu, meu velho. Beijão, merda para você. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Eu vou mandar hoje é o último dia, né? Estamos encerrando o semestre. Eu vou mandar coisas pelo e-mail, tudo, pelo zap, e a gente se fala. Vocês têm até o dia 14 para o trabalho final, que é escolher uma dessas peças e fazer o mesmo processo com ela. Tá bom? Então, beleza. Beijão, bom resto de semana aí. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Beijão, gente. Hoje, infelizmente, não teve como abrir a câmera. Eu tive que ir na rua, no meio da aula, com urgência, dirigindo. Aí eu mandei a mensagem no chat e aí fui fazendo algumas perguntas. Obrigada, professor. Confirmou o e-mail mesmo recebido. Lá tem aquele primeiro trabalho corrigido e